Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos para mais um capítulo do nosso propósito, nossos 40 dias de propósito? Hoje nós vamos ler o capítulo 23. O tema é Como crescemos? E aí, como você é? Você ainda é um bebezinho espiritual ou você já cresceu? Vamos lá? Em Efésios 4:15 nós lemos assim: Deus quer que cresçamos em tudo como Cristo. E em Efésios 4:14 nós lemos: o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus. Você tem as características de Jesus? Será que tem mesmo? Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. E esse envelhecimento ele é muito prejudicial, porque nós achamos que temos características de Jesus. Nós nos achamos muitas das vezes superiores às outras pessoas da igreja, talvez pessoas com menos tempo de, vamos dizer, de convertido, né? E a gente engana só nós mesmos, infelizmente. E é isso que mostra aqui. Muitos envelhecem, mas não crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando ainda fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: Venha, seja meu discípulo, assim disse Jesus. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Com certeza, eles decidiram assim, talvez até por impulso assim momentâneo, né? Mas eles não tinham realmente noção do que podia estar acontecendo. Simplesmente eles atenderam o convite do mestre. O mestre falou, eles, né, naquele impulso, vou, e levantaram. Isso é tudo que você precisa para começar. Mesmo que seja nesse impulso. Se Jesus chamou, levanta e vai e segue-o. Porque você precisa decidir tornar-se um discípulo dele. Nada influencia mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva a uma frustração e leva também a se tornar uma pessoa medíocre. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente, para que você não venha se arrepender depois. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que a vida santa e piedosa devemos viver. A parte de Deus é a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-la. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Você tem agido de maneira diferente ou você tem tido as mesmas atitudes que você tinha um tempo atrás? Eu vivi assim muitos anos. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos, intencionalmente mudar o modo de pensar
Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessa mudança, se você quiser. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. E esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter a terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como nós vimos no capítulo 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar, não é verdade? Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado, pelo piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme. E a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me forçar a comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir. Abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é a mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo disse: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre um livro que eu gosto muito, da Joyce Meyer. Ele fala sobre essa mudança de pensamentos. E certa vez eu lendo, eu não me lembro certo de que forma que ela falava, mas eu até comentei essa semana com meu pai, que quando a gente pensa algo errado, a gente rapidamente tem que mudar aquele pensamento. Porque se a gente continuar naquele pensamento ali, aquilo entra dentro da nossa mente e depois parece que cria raiz, a gente não consegue depois se desfazer dele.
Então, quando você tiver um pensamento ruim, pense rapidamente numa outra situação. Daqui a pouco, quando você perceber, você está fazendo isso sem precisar se esforçar. Vai ser automático, sabe? Então, quando vier aquele pensamento ruim, que você não vai conseguir, ou qualquer outra situação na vida, você troca o pensamento. Isso faz muito efeito. Vamos lá. Paulo disse, né? Deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pense da mesma maneira que Cristo pensa. O que ele faria no seu lugar? Pensa assim. Até mesmo quando você for tomar alguma atitude na sua vida, você pensa, Jesus faria dessa forma? Então, meu amigo, se você acha que ele não iria fazer dessa forma, não faça, porque é errado. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, mas eu coloco em prática há pouco tempo. Exatamente isso. O que Jesus ele faria no meu lugar, né? Se eu me aborreço com alguém, a minha vontade de ir lá e esganar a pessoa. Jesus faria isso? Não faria. Então eu mudo de ideia. Às vezes a gente se exalta no trânsito, por exemplo, que é um tormento. E aí você tem vontade de matar alguém que fez uma barbeiragem na sua frente ou alguma coisa parecida. Pensa como Jesus faria. É difícil a beça ter uma postura como Jesus. Mas a gente tem que agir dessa forma. Vamos lá. Recebemos a seguinte ordem: pense da mesma maneira que Cristo pensa. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês, não por natureza egoísta, só pensam em si mesmo e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Então, pare de olhar para o seu próprio umbigo o tempo inteiro. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. O segundo estágio da mudança, que leva a pensar como Jesus, é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros e não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. E nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Uma das coisas que eu vejo que hoje eu até vi um postzinho e achei muito interessante, falando sobre a mentira. Que a mentira ela causa danos na saúde física e na saúde mental. É uma pesquisa confirmada, comprovada, né? Foi feita até fora do Brasil. E eu estava lendo essa reportagem, achei um post, achei bacana, até publiquei. Às vezes as pessoas elas mentem para que elas sejam favorecidas. Porém, isso é uma atitude muito errada, como a gente leu aqui, né? Conduta e caráter. Essa conduta de mentir, ela não faz bem nem para o nosso físico, nem para a nossa saúde mental.
além de ser pecado, então quando a gente começa a mudar, sabe, esse nosso jeito, as coisas vão acontecendo. Então, a vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nunca se esqueça disso. Como outras situações, né? Eu tô falando sobre mentira aqui porque eu li isso hoje. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros e não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Que bom, né? Nós temos um ajudante aí super eficaz, que não erra nunca, nunca se engana. Que bom. E um item para reflexão de hoje. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Olha que bom, que notícia boa. Não é tarde demais. Eu tenho 41 anos, nós estamos em 2016, eu tenho 41 anos. E eu falo que eu mudei minha vida agora, esse ano. Olha que absurdo, tantos anos dentro da igreja. E eu me batizei em 97. É uma decisão consciente, sabe, sobre o meu batismo. Eu queria muito realmente me batizar. Eu sabia para que servia o batismo. E eu decidi me batizar. E vivi dentro da igreja muito tempo. Porém, completamente errado. Mas graças a Deus que nunca é tarde para começar a crescer espiritualmente. Então eu decidi também essa atitude. E peço todos os dias que Deus me ajude. Para que nunca, nunca, nunca eu deixe de mostrar às outras pessoas. Deixe que nunca as pessoas possam olhar para mim e ver a mim mesmo, sabe, Tatiana? Eu não quero. Eu quero que as pessoas me vejam. Elas olhem para mim, mas elas possam ver um pouco de Deus em mim. Esse é o meu objetivo hoje, né? Eu quero poder fazer vontade de Cristo aqui na Terra. Eu serei exatamente imagem e semelhança dele. Um versículo para memorizar. Romanos 12, 2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E uma pergunta para meditação. Qual será? Qual será? Eu ainda não li, vou ler agora. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Bom, quero te agradecer por você ter ficado até agora ouvindo o áudio, para quem está participando por áudio e assistindo esse vídeo, e te desafiar que você possa pedir a Deus, mesmo que seja somente uma vez, assim que você terminar de assistir esse vídeo ou ouvir esse áudio. Mas pedir a Deus, como está aqui na questão, né? Em que áreas eu preciso parar para pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus. Pedir que Deus venha mostrar pra gente e agradecer Ele por não ser tarde para mudanças. Nunca é tarde para mudar. Eu desejo de todo o meu coração que Deus venha abençoar você, a sua família, que as suas decisões venham a ser de acordo com os sonhos de Deus para você. Eu quero te agradecer muito, muito, muito por você estar participando desse propósito, você estar assistindo esse vídeo. Eu creio que nada é por um acaso. Eu mandei um vídeo desse propósito para uma amiga minha que mora em Nova York. Ela é uma amiga muito querida que eu conheci quando eu morei fora do Brasil. E nós ficamos pouco tempo, ela foi morar na China e nós ficamos um pouquinho de tempo separados. E agora ela voltou para Nova York, nós estamos tendo contato direto. E eu mandei para ela falando sobre os propósitos de Deus na nossa vida. E ela me mandou uma mensagem hoje, falando que ontem ela estava muito mal e ela assistiu o vídeo e ela teve uma força incrível dentro dela, que ela pôde entrar dentro do quarto dela e adorar muito ao Senhor. Ela disse assim para mim, ela falou assim, eu cantei muito. E ela é uma mulher incrível, eu me emociono de falar dela e adora.
Smithberg. É uma mulher incrível, uma brasileira. Ela é casada com um americano e eu conheci ela nos Emirados Árabes. Uma mulher que me ajudou muito, 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 muito. E hoje ela tá passando uma situação um pouquinho complicada em saúde com o esposo. E ela falando que às vezes sente sem forças. E aí eu mandei um link pra ela da mensagem. Eu quero... E ela me agradeceu muito. E ela é uma mulher tão inspirada por Deus que quando ela começa a louvar, o Senhor dá cânticos a ela. É a coisa mais linda do mundo. Se vocês ouvirem, vocês vão chorar, assim, porque é lindo aquela canção que vem de dentro do coração mesmo, sabe? Vem assim, é tremendo. Tô quase chorando já, né? Bom, deixar um beijo pra minha amiga, que ela falou que vai assistir todos os vídeos. Ela falou assim, vou assistir todos os vídeos, porque me ajudou. E outras pessoas também, que têm mandado mensagem, como minha amiga Jaque. Ela tá voltando pra Teresópolis essa semana, na minha cidade. E eu tô com meu coração assim, cheio de alegrias por saber que eu vou poder encontrá-la, talvez amanhã mesmo, né? Hoje, quando vocês vão estar assistindo o vídeo, eu tô gravando na noite, né, anterior. E pra postar amanhã cedo. E eu tô muito feliz, porque ela disse que ela tem escutado o áudio, assistido o vídeo mais de uma vez por dia. E isso tem dado forças pra ela seguir. Então são mensagens como as dela, como outras milhões que eu recebo. Tô recebendo muitas mensagens, graças a Deus. E esse trabalho, esse propósito é só para engrandecer o nome do Senhor, nada além disso. É para que pessoas possam se achegar mais perto de Deus. Como eu falei, né, eu vivi tanto tempo dentro da igreja, mas tendo Deus assim, como se, Deus é Deus Todo-Poderoso, soberano, tá lá no céu e eu aqui na terra. Não, Ele é isso tudo, Ele é soberano, mas a gente tem hoje um acesso direto ao Senhor. A gente tem um acesso direto, como você fala com seu melhor amigo, você pode falar com Deus, você pode ter certeza que esse hábito diário de estar falando com Ele, daqui a pouco você começa a ouvir Ele te respondendo. É muito lindo isso, é muito bom, sabe? Vocês têm trazido um ânimo para minha vida através desse propósito. Gente, é muita coisa boa que tem acontecido. Bom, quero agradecer então e falar para vocês esperarem para o próximo capítulo. Vamos ver lá qual é o tema do capítulo 24. Transformado pela verdade. Bom, muito obrigada e fiquem com Deus. Um excelente dia para vocês. Um dia abençoado, em nome de Jesus. Beijos!